a Deus. Põe a tua mão sobre o teu coração. E faça essa oração esta noite, dizendo assim: Senhor, o meu coração é uma boa terra. Pode semear a tua palavra na minha vida. Senhor, esta noite eu abro o meu coração para o Senhor curar, libertar, para te adorar. Senhor, eu quero pedir a tua presença sobre a minha vida, sobre a minha casa. Senhor, tira o cansaço, o desânimo, a apatia, tira o medo. Senhor, encha-me nesta noite com teu Santo Espírito, renova minhas forças, o meu vigor, o meu ânimo, Senhor, para te servir, para te amar e para te adorar. Em nome de Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos por estar na tua casa. Amém, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Podeis assentar. Que bom que você está aqui esta noite para ouvir uma palavra e para adorar o Senhor. Espero que você tenha estado falando com o Senhor hoje, buscando a face do Senhor. Eu quero dizer que o Senhor tem uma palavra fresquinha para você. Amém? Vocês estão dispostos a receber aquilo que Deus tem para você? Vocês vão sair animados no Senhor? Animados no Senhor. E eu quero desejar uma boa noite para vocês, que vocês tenham um tempo de refrigério na presença do Senhor, viu? Que esta noite seja uma noite de refrigério. Você que está me assistindo, você possa ouvir essa palavra também. E é com muito amor e com muito carinho. Tenha certeza que antes de trazer aqui, o Senhor falou ao meu coração. E eu quero compartilhar. E juntos nessa noite podemos refletir um pouco na palavra. Amém? Você que tem a tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no Salmo de número 139. O tema dessa ministração: o Senhor conhece os meus pensamentos. Quem sabe você disse: Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me percebendo, o Senhor não me compreende. E é a palavra desta noite: o Senhor conhece os seus pensamentos, conhece os meus pensamentos. Veja o que está escrito lá no Salmo de número 139. No versículo 23. O salmista declara assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas ou pelo caminho eterno. Que oração ele fez, hein? E às vezes a gente lê esse texto e fica imaginando como que é essa oração de Davi. Como que ele declarou isso ao Senhor? Com que sentimento? Com que emoção? Como que estava sua mente racional? Como que ele via essa possibilidade de orar dessa forma? O Senhor conhece. E eu sei que muitos de nós oramos muitas vezes assim, e dizemos até palavras do dia a dia. Deus sabe todas as coisas. Deus sonda meu pensamento. Deus sabe o que vai dentro do meu coração. Não é assim que a gente fala? Às vezes a gente quer se justificar, quer se desculpar com as pessoas. Deus sabe o que vai na minha mente. Deus sabe. E às vezes as pessoas julgam a gente pela aparência, pela forma da gente se comportar. E graças a Deus que o salmista traz essa palavra e a forma como foi escrita, para entendermos que de fato Deus sonda todas as coisas. Amém? E pensando nisso, esse tempo de pandemia,
a gente tem feito algumas limpezas em casa. Eu sei que alguns de vocês até desentulhado muitas coisas da casa, fizeram esse comportamento de limpeza. Tirar os entulhos, arrancar o que não presta. Às vezes tinha alguns entulhos lá que você nem sabia por que estava guardado. Falei, ué, por que está guardado esse trem aqui? Por que eu tenho essa ferramenta? Por que eu tenho esse objeto? Por que eu tenho essa roupa? Aquelas caixas, aquelas coisas assim antigas. Nesse tempo de quarentena e de pandemia, eu sei que muitos estão fazendo isso, porque estão limpando as suas casas, estão organizando a sua vida. Em casa. E no escritório também a gente faz isso, não faz? Olha, abre a gaveta, vê um monte de papelada, está na hora de organizar. Mexer nos entulhos. E é importante a gente mexer nos entulhos, porque muitos desses entulhos só trazem peso para nós. Trazem um desconforto. Não tem lugar para coisas boas. Todo entulho não tem lugar para coisa boa. Se você é acostumado a entulhar, a não ser como tem uma doença psicopatológica, às vezes as pessoas elas são compulsivas a guardar, tem uma síndrome de guardar, e são compulsivas em fazer isso. Mas no dia a dia o ser humano tem mania de entulhar objetos, e de vez em quando temos que fazer algumas limpezas lá. E para surpresa da gente, a gente olha, falei, meu Deus, quanto objeto e quanto entulho desnecessário. Assim são os nossos pensamentos. E eu, pensando nisso, há coisas antigas que também acumulamos e desordenam a nossa vida. Dentro de nós, pensamentos antigos. Situações e comportamentos antigos dentro de nós. Na nossa forma de pensar. Da nossa forma de refletir. Da nossa forma de elaborar os pensamentos, da forma de se comportar internamente. Acontece com nossos pensamentos. E frequentemente, quando temos um pensamento ruim, ele é acompanhado por outros que apenas se juntam a mais entulhos mentais. Quantos de vocês têm pensamentos que parecem que estão de mãos dadas? Tira um, vem outro. Aparece um e vem o outro. E você não sabe o que fazer com esses pensamentos. Você fica doidão. Tem horas que dá irritação na gente e cansa. E cansa. Dá um desespero na alma. De tanto pensamento. Há aqueles que têm os pensamentos acelerados. Ou muitos pensamentos. Pensamento compulsivo, eu falo, né? Não sei se é o termo certo. Mas aquela mente acelerada. Mas outros não. Outros, lá de tempo em tempo, começam a trazer à tona pensamentos que prejudicam nossa caminhada cristã. Eu sei que esses dias vieram muitos pensamentos. Muitas reflexões, pensamentos lá de trás da sua vida até o dia de hoje. E nós precisamos organizar, precisamos pôr para fora, precisamos nos livrar dos entulhos dos pensamentos. É possível fazer isso, pastora? É possível fazer isso. É possível. É possível organizarmos os pensamentos, principalmente aquele que entregou a sua vida para Jesus. O Espírito Santo nos ajuda a colocar tudo em ordem. Nos ajuda a colocarmos tudo na sua presença. O Espírito de Deus nos é um grande conselheiro. Todo momento Ele está falando, faz isso, olha, esse pensamento aqui não é bom, ó, presta atenção aqui. Ele sempre está nos chamando, então é possível. Mas dentro da psicologia a gente ensina algumas técnicas. E entre elas, a técnica de descrever o pensamento. De você relatar o pensamento. Fazer um inventário, por exemplo, de tudo que você pensa. De tudo aquilo que é necessário e que não é necessário. Porque se a gente escrever,
a gente vai perceber quantos pensamentos não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Não tem nada a ver com o nosso comportamento. Vem como cachoeira. Agora, se eu começar a colocar num papel tudo o que eu penso e tudo que vai me incomodando com o esposo, com os filhos, das finanças, da pandemia, de tudo que você tem vivido hoje e há anos atrás. Você vai começar a colocar no papel. De acordo com alguns teóricos e cientistas, eles dizem assim, que quando você coloca no papel e lê em voz alta e joga fora aquilo vai, simbolicamente, vai embora de você. Porque você reconhece, você enxerga que tipo de pensamento você tem. A palavra de Deus fala assim, o Senhor fala, eu é que sei os teus pensamentos não são bons. E você tem usado uma máscara social, precisa falar deles para mim. Eu que tenho bons pensamentos para vocês, e quero ensinar vocês a pensarem. E quero ensinar vocês a me amarem, a me conhecerem. E alguns cristãos nem têm feito isso esses dias, têm andado mais confuso que cego em tiroteio. Né? Uma forma de linguagem só, não ofendendo a nenhum querido. Mas a gente fica perdido. Vamos usar outro termo. Barata envenenada. Perdidos. Fica perdido, andando de um lado para o outro com os pensamentos. Mas o primeiro passo seria bom limparmos a nossa mente. Limpar a mente. Você tem procurado limpar tua mente esses dias? Tem tentado tirar os entulhos? Os pensamentos antigos, eles têm te sufocado. Por exemplo, a culpa, pensamentos de ciúmes, que vem com os sentimentos, pensamentos de vingança, pensamentos de morte. E não é só a morte de tirar a própria vida, mas de outro morrer, de exterminar o outro. Que tipo de pensamento vem? Que teu colega venha à falência, o empresário que está do lado da sua empresa venha à falência, para que você prospere, para que você cresça. Pensamentos. Não estou falando do comportamento já praticado, estou falando de pensamento. Pensamentos, eles vêm e eles vão. E a gente precisa falar deles. Então, esses cientistas, eles falam que é bom você escrever, às vezes, o que você está pensando. Mas, Bernadette, vão ler o que eu estou escrevendo. Rasgue, bote fogo em tudo. Mas escreva. Faça um inventário dos teus pensamentos. Se organize. Abra a tua boca. Fala assim, eu vou escrever isso aqui e vou ler. Para mim mesmo, para ver o que eu estou pensando. Se está adequado esse pensamento. Se está certo. Tem mulheres que ficam pensando que o marido está traindo, o homem nem está traindo. Está pensando que não gosta mais de você, mas nem está acontecendo isso. São pensamentos. Que você não é mais importante. Que você não é mais querido. Isso não é real. São pensamentos, e esses pensamentos precisam ser confessados, e para que Deus possa organizar a tua mente. Mas meditando no Salmo 139, a gente vê algo muito importante. E a forma como, é uma forma de linguagem, de autoexame, e uma forma dele falar, o salmista falar da condição dele, de como ele está. Uma forma dele se sondar. E ele orou ao Senhor, Senhor, por favor, olha para mim. Mas como é que um homem vai falar com o Senhor para olhar para ele, se não conhece o Senhor? Primeiro passo, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Eu preciso ter o Senhor como meu Salvador. Quem sabe você fala assim, Bernadette, a minha cabeça pensa demais, e eu não consigo controlar os meus pensamentos. Sabe, quando você aceita Jesus como Salvador, como está escrito em 2 Coríntios 5,17, está escrito assim, que eu estou unido com Cristo. As coisas velhas ficaram para trás, eis que todas as coisas se fizeram novas. Então, eu posso modificar a minha forma de pensar quando eu aceito Jesus como meu Salvador.
E quem sabe alguém está dizendo, mas eu sou um crente velho que pensa igual. Todo dia está na hora de desentulhar. Está na hora de jogar no lixo certos tipos de pensamentos que têm impedido você de sentir alegria, paz de espírito. De vez em quando eu entro em algumas questões minhas e eu vejo que vem vários pensamentos de mão dada. E eles me afetam profundamente o meu emocional. Trazem inseguranças, trazem o medo juntos. Então eu tenho que trabalhar a minha mente primeiro, antes dos sentimentos. Trabalho o meu pensamento. Que tipo de pensamento está produzindo sentimentos negativos, de baixa estima, de valor, de coragem, me roubando a minha coragem? Que tipo de pensamento? Eu preciso avaliar isso. Então, quando a gente lê a palavra, ali em 2 Coríntios 5, 17, ele fala assim, olha, acabou isso que o que era velho e chegou o que é novo. Quem é o novo para nós, para modificar a nossa mente? Jesus. Quando Jesus entra em nós, o nosso pensamento não pode ser não pode ser o mesmo. A nossa forma de pensar precisa mudar. E é uma guerra para o cristão, beber e por aquele que nunca ouviu falar de Jesus, mudar um pensamento. A gente tem a ciência da cognitiva comportamental. Estuda a forma, principalmente a cognitiva, trabalha a forma das pessoas pensarem. E toda a forma de um ser humano pensar, muitas vezes dá um norte para ele modelar toda a história dele. Para ele viver um estilo de vida. E a gente fica pensando, né? E tem gente que não sabe pensar e diz assim, olha, eu não sei pensar. Mas todo mundo pensa. Diga assim comigo, todo mundo pensa. Mesmo que atrapalhado, mas pensa. E pensa. Dizia filósofo lá, o Descartes, né? Penso, logo existo. Se ele fala aqui, se eu penso, porque eu existo. Não importa se o teu pensamento é disfuncional ou não. Você existe. Você tem a capacidade de raciocinar, de pensar, de questionar. Tem essa capacidade. E o salmista descobriu isso. Ele descobriu isso para ele. Só que ele sabia da onisciência de Deus, da capacidade de Deus ver todas as coisas. Ele sabia que Deus estava vendo. A gente viu o texto aqui, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. O salmista sabia da onisciência de Deus. A onisciência é o quê? A capacidade absoluta do pleno conhecimento. Ele é infinito. Deus tem conhecimento de todas as coisas. Nada fica oculto. Teus pensamentos, principalmente. Sejam eles bons, sejam eles maus. Todo o teu comportamento, Deus está de olho, está observando. E o salmista faz essa oração. Você sabe que, mesmo eu e você sabendo que Deus sabe todas as coisas, Ele se agrada quando você e eu dizemos para Ele, Senhor, sonda meu coração, sonda minha mente, sonda. Eu não sei se você tem alguém íntimo na tua casa, de vez em quando a gente chega em alguém muito íntimo na tua casa e fala, por favor, me ajuda a pensar. Me ajuda a me organizar. Me ajuda, como que eu vou pensar sobre isso? Às vezes a gente vai tirando ideia com a família, com algum amigo, com um conselheiro, com um terapeuta, com o seu médico. E você fica ali olhando assim, como que eu vou pensar diferente? E às vezes na conversa vem uma luz gostosa. Ainda que essa pessoa não é onisciente. Ela não conhece todas as coisas. Às vezes, a gente vai conversar com algumas pessoas a respeito de alguns pensamentos. As pessoas se assustam do nosso pensamento. Porque a gente começa a verbalizar aquilo que está falando. E muitas vezes fala de emoções e fala de sentimentos juntos. E traz muitos problemas, muitas vezes. As pessoas não têm bagagem, às vezes, capacidade emocional para suportar o nosso peso. Para apoiar o nosso peso. E às vezes a pessoa se perde.
Mas o nosso Deus tem a capacidade sobrenatural de entender os teus pensamentos, de entender como você funciona. E a gente vê isso nesse texto. Olha só, e ele fala: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. O salmista fala assim, ó, através de mim, olhe através de mim. Diga o que o Senhor vê em mim. Só quem tem o Espírito Santo pode fazer isso. E você precisa pedir ao Espírito Santo para fazê-lo. Te capacitar. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, o Espírito de Deus toma o seu lugar na minha vida. E me capacita a falar com Ele, pedindo que faça isso por mim. Me mostre minha condição. Vem me sondar hoje. Embora eu saiba, Senhor, que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Vem me sondar. Mostra minha condição. Isso que o salmista fez. Mostra como eu estou. E ele ainda fala mais. O salmista, sabendo da onisciência, pede: sonda-me, sonda-me. Ele toma uma atitude de dizer assim: Senhor, vem me santificar. Por que o salmista pede isso? Para poder amar e magnificar mais o nome do Senhor. Estar mais perto de Deus. Tem muitos cristãos que não têm tido a coragem de falar para o Senhor sondar. Porque a hora que o Senhor sondar, o que é que Ele vai achar? O que é que Ele vai encontrar quando Ele começar a sondar? Vamos dizer que se estivéssemos em casa: Senhor, sonda a minha casa. Sonda o meu comportamento de pensar no meu lar. Como eu penso sobre os meus filhos. Como eu penso sobre o meu esposo. Vem me sondar. O que será que Deus vai encontrar? Apesar que Ele sabe. Mas o salmista está dando essa liberdade. Senhor, vem sondar. Quem sabe alguns de vocês já fizeram essa oração. Senhor, sonda. Sonda porque o bicho está pegando. E eu não sei me defender, a não ser pelo teu Espírito Santo. O Espírito de Deus é poder e tem toda a autoridade para te proteger. Você pode dizer amém? Olha, vamos ver ali no versículo 1 do mesmo capítulo. Olha o que o salmista ainda fala. Ele fala assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. No versículo 3. Observa o meu andar e o meu deitar. E conhece os meus caminhos. Ainda ali na frente, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: ó, a palavra nem chegou à minha língua. E Tu, Senhor, já conheces toda. Então eu pensei, não pronunciei e Ele já sabia. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe. Você consegue dizer e louvar a Deus pela onisciência do Senhor? O Senhor dizia assim: o Senhor é onisciente, o Senhor é magnífico, o Senhor conhece todas as coisas? Ou você está vivendo como um Deus que não cuida e que não vê nada? A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E Ele está observando a cada detalhe da tua vida. Deus se importa. Deus se importa com a forma como você vive, com a forma como você pensa. Ninguém está dando bola para mim, ninguém sabe o que eu penso, mas Deus está vendo conforme você está pensando. Deus está vendo o que passa na tua mente. Deus sabe os pensamentos de mortes que você teve hoje. Os pensamentos de abandonar a tua casa que você teve hoje. Os pensamentos de desânimo, de fracasso, de raiva. Muitas vezes a gente não externa a raiva, mas pensa na raiva. Pensa na tristeza. Pensa em tantas outras coisas. E quando a gente começa a pensar e vem esses pensamentos antigos, parece que vem tudo uma vez. Aí você lembra lá do avô, do tio, não sei de quem lá mais, e vem todo mundo atrás. Aí você fica: meu Deus do céu, por que eu estou sentindo até saudade dos mortos?
Você começa a lembrar até dos entes queridos que já partiram. Tanto pensamento. E o salmista fala assim: olha aqui, Senhor, sonda o meu ser, sonda. Tu me conheces, tu me sondas. Quando o Senhor te sondar, o que Ele vai encontrar? Já parou para pensar? Se o Senhor for lá te sondar? Eu sei que alguns de vocês, às vezes, têm usado a máscara, assim, agente secreto, né? Uma hora põe, tira, põe, disfarçadamente, não, joga a máscara para cá. Acho que ninguém está sondando. Mas a gente fica desconfortável quando passa alguém lá fora, um fiscal, alguém que está nos observando. É ruim. E a gente logo já se apruma, já se organiza. Porque as pessoas estão nos observando. A gente fica constrangido com os homens e não fica constrangido com Deus nos observando. Deus nos observa. E a Bíblia diz que eu devo temer primeiro ao Senhor, antes que aos homens. Temer ao Senhor é estar vigilante. É desejar fazer o melhor para o Senhor. É desejar ser o melhor cidadão. É desejar ser a melhor esposa, o melhor esposo. O melhor em tudo que fizer, não como querer elogios dos outros, mas procurar a perfeição, a melhoria, estar em paz. Por exemplo, dormirmos sossegado, pôr a cabeça no travesseiro e dizer assim: olha, eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais raiva, eu não tenho mais inveja. Esses pensamentos que vinham antes, puxa vida, eu queria ter aquilo, eu queria ser aquilo, eu queria fazer aquele. Depois que você confessa os teus pensamentos, você consegue pôr a cabeça no travesseiro e descansar. Porque sabe que aquele que está cuidando, te sondando, está guardando o teu tesouro, está guardando a tua vida, está guardando a tua família. Nós não podemos esconder os pensamentos de Deus. Tem alguns pesquisadores que eles estudam o comportamento, o corpo fala. Tenta até adivinhar os pensamentos do outro, né, pelo comportamento. O corpo falando, mas não é Deus. Não é Deus. Nem o identificador de mentira funciona, se não for o Senhor. Funciona em parte porque o cara transpira a beça para estar naquela máquina. Veja mais o que fala a palavra ali, ó, no versículo 2. Ele conhece as partes conscientes da vida. Ele fala assim, olha no versículo 2. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Diga assim, de longe, Deus conhece os meus pensamentos. Eu posso me disfarçar e Deus conhece os meus pensamentos. De longe. Sabe vocês que estão aí atrás me ouvindo e você que está me ouvindo pela TV? Pela Face, né? Pelo Face. Eu quero dizer para você, Deus está aí do teu lado e vendo a tua forma de pensar, a tua forma de criticar, a tua forma de ficar feliz, a tua forma de olhar a vida. Deus está pertinho. Deus está pertinho. Tem muita gente falando assim, Deus me abandonou, Deus não quer nada comigo, Deus não se importa nem com o que eu penso. E tem gente fazendo tratamento muitas vezes porque acha que as pessoas não entendem seus pensamentos. Ficam em desespero de alma porque ninguém entende os seus pensamentos, as suas ideias. E eu quero dizer para você, mesmo que a tua ideia seja distorcida, Deus entende você. Deus sabe o que está passando na sua mente, porque Deus o criou de forma tremenda no útero da sua mãe. Deus te teceu, Deus te criou, Deus te capacitou para pensar. Embora muitos pensamentos hoje se tornaram entulhos na tua vida. E hoje é uma noite de jogar os entulhos fora. Diga aleluia! Pastor, que entulhos são esses? Às vezes não são
coisas terríveis que de repente alguém possa pensar e ter cometido, mas coisas do secreto do coração. Coisa do secreto. E Davi fala assim, olha, o Senhor sabe quando eu me deito e quando eu me levanto, quando eu sento e quando eu me levanto. Veja bem, ele conhece as partes conscientes da vida. Deus conhece. Quando você sai do seu banco, sai do seu carro e quando você vai andar. Ele sabe. Ele sabe aquilo que é passivo em você e aquilo que é ativo em você. Ele sabe. Você consegue dar um aleluia? Você não está só. Você não está só. Ele sabe. E Ele é onipresente e onisciente. Olha só. De longe conhece os meus pensamentos. Quer dizer o quê? Que o Senhor conhece também o meu comportamento de pensar enquanto estou sentado. Quando eu estou sentado, Ele sabe o que vai por detrás do meu assentar. Não só o teu estar sentado, mas Ele sabe o que você está pensando quando você está passivo, quando você está parado. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe a intenção tua quando você começa a se movimentar. Ele sabe. Ele corre na frente, eu já sei o que você vai fazer. Não tenta me engabelar. Não tenta me enrolar, filho. Não tenta se auto-enganar, filho. Não tenta se sabotar. Não tenta. Por isso que quando nós escrevemos os nossos pensamentos num papel, a gente vai avaliando, olha, isso aqui eu estou me sabotando. Olha, isso aqui é auto-engano. Isso aqui eu estou me sabotando, não posso fazer isso comigo. Você precisa, eu e você precisamos de amor próprio. Para que Deus possa trabalhar com a nossa mente, para que possamos ter uma mente saudável. Então Deus sabe, quando você vai pensar qualquer coisa, Ele já sabe. Ele já sabe, ali no versículo 3 diz o quê? Observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Você precisa fazer um bom negócio. A gente precisa que a pandemia vá embora, que as enfermidades, que os cientistas resolvam, que tudo aconteça na normalidade. A gente precisa de tudo isso, né? Você imaginou quantos pensamentos estão acontecendo nesse exato momento? E quando começou a pandemia? Quantos pensamentos vieram? Dentro da sua casa, vocês são em 5 pessoas dentro da sua casa. Quantos pensamentos? Quantos pensamentos vieram no bebê, na criança, no adolescente, no jovem que mora dentro da sua casa? Ou você acha que é só você que pensa naquela casa? E tem gente que acha que é só um que pensa. Tem um que dá voz de comando, mas não quer dizer que os demais não pensam. Tem um que dá direção, que é o mais rápido, mas não quer dizer que desde o pequenininho não está pensando. Desde o bebê ali começa o desenvolvimento e começa as suas cognições, começa a conviver com o ambiente, começa a crescer naquela atmosfera. Tem crianças que não sabem o que está acontecendo lá fora. Mas eles têm um pensamento, por que será que papai e a mamãe estão tudo agitados dentro de casa? Por que o pai e a mãe estão falando que a coisa está difícil financeiramente? Eles não falam nada. Alguns até são corajosos. Falam, o que é mesmo que vocês estão falando aí? Tem um vírus lá fora? Tem não sei o quê? Alguns se divertiram por 40 dias dentro de casa com o pai e com a mãe. Agora não estão aguentando nem o pai nem a mãe. Porque eles estão pensando, meu Deus, o que nós vamos fazer? Vamos passear? Vamos sair? Vamos voltar? Alguns que não queriam nem ir para a escola, querem voltar para a escola. E a gente anda se informando como é que está a vida das crianças. As crianças os adultos serão afetados com tudo isso, mas as crianças, a cognição das crianças, o emocional das crianças será mais afetado. E pai e mãe, você e eu precisamos pedir ajuda ao Espírito de Deus para pensarmos corretamente, para podermos consolar e ensinarmos os nossos filhos a pensarem, a confiarem no Deus Todo-Poderoso,
a confiarem que o povo de Deus sempre passou por tribulação, sempre passou por luta, mas Deus onisciente estava presente. Deus é presente, Deus é onisciente, Deus está de olho em nós. Deus está nos contemplando, bons e maus. Não importa. O olho de Deus está sobre toda a terra. Glória a Deus. Deus te conhece na intimidade. Nós somos alguém que Deus conhece com profundidade. E nós precisamos passar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens dentro de casa. De vez em quando eu olho para o meu esposo e eu fico olhando, o que será que esse homem está pensando? Às vezes a gente vê o comportamento de um pensamento, né? A pessoa está pensando, ela toma atitude. Mas muitas vezes a pessoa não toma atitude, ela só pensa. Só pensa. De vez em quando alguém olha para mim, pastora, só está quieta. O que está acontecendo? Eu estou pensando. Não interfira no meu pensamento, não vou falar isso, mas eu penso também. Não me atrapalhe. Estou pensando que eu estou irritada, estou pensando que eu estou com raiva, estou pensando que eu estou angustiada, estou pensando que eu estou triste, estou pensando que eu estou com medo. Estou pensando que eu tenho saudade de quando eu era criancinha, que eu não sabia tantas verdades. Oh, é? Você é um ser inteligente, Deus nos capacitou para pensarmos. Mas Deus conhece e observa os nossos pensamentos. Por isso que quando o salmista fala ali no versículo 24, veja se há, olha só, sabendo que Deus sabe todas as coisas, ele pede assim, Senhor, vê se há ainda algum caminho mau, algum tipo de pensamento que pode interferir do Senhor abençoar a mim e a minha casa. Vê se há um pensamento ruim. Vê se há um pensamento disfuncional, um pensamento que vai abalar toda a minha família. Eu tive vários pensamentos que acabou muitas vezes estragando o meu relacionamento familiar. Sabe por quê? Porque eu só não pensava, eu agia. Eu me comportava diariamente. Pensava e tomava atitude. Pensava e tomava atitude. E muitas vezes era só para pensar, não era para tomar atitudes. Mas também não comunicava, eu estou pensando. Às vezes eu chegava, eu lembro, recém-casadinha, eu chegava no pastor Toninho, amor, me explica isso, né? Vamos conversar sobre isso. Estou pensando. Não tenho respostas. E aquilo produzia uma ansiedade muito grande. Eu estava pensando, por que ele não me respondia? Só que a gente não aprende a falar sobre isso com o Senhor. Dizer, Senhor, meu esposo não quer responder. Meu marido não quer responder. Meu filho não quer responder. Responda o Senhor para mim. O Senhor que fez fulano, o Senhor que fez esse, o Senhor conhece o patrão, o Senhor conhece a esposa, o Senhor conhece aqueles que moram na mesma casa, o Senhor conhece. Me ensina como fazer. Me ensina o que eu devo pensar. Que pensamento é que o Senhor tem de fulano de tal? Me lembro quando eu era nova convertida. Justiceira. Mandava todo mundo para o quinto dos infernos. A pessoa não aceitava Jesus. Naquela hora eu falava, se você não se arrepender, você vai morrer e vai queimar no lago de fogo. A crentona falava desse jeito. A evangélica, escutei uma moça falar, evangélica. Falava desse jeito. Pensava e já falava. Mas eu causava muitos problemas quando eu agia dessa forma. Eu agia muitas vezes de forma errada. Um dia o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo fala conosco. Ele fala através da sua palavra. Como que eu vou fazer minha mente pensar correto? Eu preciso ler a palavra. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que ela é poderosa para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então eu devo ler a palavra para Deus esquadrinhar o meu coração. Deus falar comigo na hora exata. E eu lembro que um dia eu estava falando assim, essa pessoa vai para o quinto dos infernos. Mas é jeito de falar, é minha ignorância. Aí o que aconteceu? Eu escutei o Espírito de Deus falando para mim assim, olha, você sabia que eu morri por essa pessoa? E você está querendo jogá-la no inferno? Ó,
Ó Deus agindo. Pensa que eu não conheço teu pensamento? Pensa que eu não conheço a tua origem? Aonde você aprendeu a pensar do jeito que você pensa? Tudo extermina, tudo manda embora. Você aprendeu na sua infância. E o Espírito de Deus pegou pesado. Porque Ele fala, e Ele está conosco todos os dias, para nos ensinar toda a verdade, e não deixar nossa mente ser enganada por nós mesmos, não pelos outros. Porque às vezes a gente fala, Senhor, me defenda das pessoas enganosas, me defenda do homem mentiroso, da mulher mentirosa, me defenda daquele, e não ora para ser defendido de você mesmo. Defendido dos seus pensamentos. O salmista fez isso, Senhor, vem me sondar, vem esquadrinhar, vê se há em mim algum caminho, Pai, errado em mim, vê se há em mim alguma mágoa, alguém que eu não perdoei. De vez em quando passa aqueles pensamentos de ressentimento, assim, né? Ah, aquele cara, aquela mulher, aquele sujeito que já partiu, que a gente se magoa. Pode ser o maior crentão do mundo, se magoa. E Deus sonda o teu levantar e o teu assentar. Antes mesmo que você fale alguma coisa, Deus corre, está lá na frente nos teus pensamentos. Outra coisa, vê se é em mim, diz o salmista, e a gente pode trazer para esse dia, qualquer posição eu tenho subjugado ou reprimido alguém. Me perdoa, Senhor. É isso que o salmista está falando. Senhor, olha para mim, se eu tenho agido com autoridade, com muita autoridade. Segundo, qualquer mau hábito não dominado. E orar ao Senhor, Senhor, que eu possa dominá-lo. Me ajuda. Me ajuda. Porque tem gente que tem o comportamento de ficar quietinho, auréola, assim era o meu comportamento cristão no começo, de bondade, aparência. Mas quando o Senhor me mostrou meu coração, mostrou meus pensamentos que não eram pensamentos bons, eram pensamentos de vingança, pensamentos de raiva contra as pessoas. E o Senhor disse para mim, filha, eu amei o pecador e eu amo o pecador, não importa o tamanho do pecado dele, eu amo o pecador e esse não é o meu pensamento. Esse não é o meu pensamento. E hoje pela manhã o Senhor me faz lembrar disso de novo. Que a gente quer de toda forma dar um jeitinho. O Senhor conhece o teu pensamento. Hoje você tentou dar jeitinho em algumas coisas. O Senhor conhece o teu pensamento. O Senhor sabe exatamente o que você está sentindo e o que você está pensando. Sabe esses dias que você ficou angustiado, desesperado? Aqueles pensamentos que vieram que não foram confessados, precisa confessar, precisa desentulhar. Porque senão você vai fazer que nem as coisas velhas que você guardou anos, que nessa quarentena você jogou fora. É preciso jogar fora, precisa confessar, Senhor, eu pensei isso, eu pensei aquilo, eu agi assim. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero falar com o Senhor. Eu preciso falar. E o Senhor fica feliz quando você começa a falar dos teus sentimentos e dos teus pensamentos. Uma vez o meu pastor Toninho, chegou um dia comigo e falou assim, Dete, você quer conversar? Eu estava com algumas lutas internas. Sim, eu quero conversar, quero falar. Só que o Tony demorou tempo para aprender a me ouvir. E aprendeu bem. Porque hoje ele escuta com os olhos. Ele observa o que vai além das minhas palavras. O que é além daquilo que eu estou querendo dizer. E é um aprendizado diário, que ensina é o Espírito Santo. Porque ele tem um amigo Espírito Santo com ele. Você às vezes não sabe como falar com o filho, não sabe falar com as pessoas, e vem tantos pensamentos, ideias. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou agir? O Espírito Santo quer colocar em você pensamentos dele, pensamentos eternos.
Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Se estamos nele, as coisas velhas já passaram. Então o Senhor quer me colocar coisas novas. Se eu fico pensando sempre as mesmas coisas, é o mesmo resultado, sempre. Resultado de briga, resultado de contenda, resultado de morte. Isso irrita a gente. E a gente precisa do Espírito Santo para poder o Senhor trabalhar a mente. Eu preciso confessar. E eu lembro uma vez que ele pegou e sentou comigo e ele falou: Dete, se você quer falar. E eu vi o amor do Senhor através do meu esposo. E ele falou assim: Dete, você quer que eu fale alguma coisa ou que você quer que eu só escute? Ele entendia que se eu falasse eu ia organizar os meus pensamentos. Eu falei: só quero que você me escute, amor. E eu vi o olho dele brilhar, e vi as ideias. Sabe quando a pessoa quer falar? Ele põe a mão no pescoço, põe a mão na cabeça. Prático, né? Tem resposta. Ele me olhava, me observava. Falei: agora, como é que eu vou falar alguma coisa para dentro? No final, você quer que eu fale alguma coisa? Não, eu só queria falar para mim me organizar, já me organizei. E depois que eu já tinha chorado, aberto a boca, e ele me olhado e assistido tudo, me observado. Agora você imagina o Senhor te observando? E ouvindo você falar dos teus pensamentos? Ainda que a palavra não veio na tua boca, eu já sabia o que você ia falar, filhinha, o filhinho. Você acha que o Senhor não sabia o que eu ia falar aquela tarde com ele, com meu esposo? Você acha que o Espírito Santo não sabia o que você ia falar para o teu filho, para a tua filha, na hora da raiva, na hora da tristeza, na hora do embate familiar? Sabe todas as coisas. E ele olha com misericórdia: você vai aprender ainda, meu filho. Você vai aprender a primeiro falar comigo sobre aquilo que te dói. A falar dos teus pensamentos, a falar das tuas angústias. Aleluia! O Senhor quer te ouvir. O Senhor quer te ouvir. O Senhor quer que você diga: Senhor, vem me sondar. Vem me sondar. Eu preciso resolver algumas coisas familiares. Mas antes que eu resolva, sonda a intenção do meu coração. Se não é manipuladora, se não é controladora, se não é de vingança. Sonda meu coração, Senhor. Sonda. Porque tem gente que não pede para Deus e também não quer que ninguém sonde o coração, o comportamento dele. Não, a vida é minha e acabou. Só que aquele que ama o Senhor intensamente vai buscar do Senhor. O salmista aprendeu algo profundo. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. Eu me rendo àquilo que o Senhor tem para me dar de conselhos. O Senhor tem o melhor conselho. O Senhor tem o melhor pensamento. O Senhor tem o melhor pensamento. E pode perceber, queridos, cada vez que você é um servo de Deus cheio do Espírito Santo, e de repente começa a vir pensamentos tudo atrapalhado na tua cabeça, pare um pouquinho, respira um pouquinho, e peça: Senhor, sonda agora a minha mente. Converse com você naquela hora e converse com o Espírito Santo. Espírito de Deus, eu estou pensando algo que te agrada agora? Está certo minha forma de pensar? Está certo minha forma de ver as coisas? Ele vai te ensinar. O Senhor sonda e conhece os teus pensamentos. Quero que você saia daqui pensando nisso. E eu quero te convidar a orar comigo. Você que está me assistindo. O Senhor sabe o que você está passando. E você já ouviu essa palavra muitas vezes por outros irmãos na fé. E as pessoas têm dito para você: Deus está cuidando de você. Eu sei que Deus está cuidando. A gente que faz leitura corporal, a gente vê às vezes a ironia na forma de a pessoa responder a gente. Eu sei que Deus está cuidando. Pois é, né? E Deus está vendo exatamente aquela forma tua de refletir físico, o teu pensamento. Você não está crendo nele, não está buscando a ajuda dele. E o Senhor quer que você e eu venhamos buscar a ajuda dele para mudar os nossos pensamentos. Existe uma mídia, uma publicidade lá fora,
um pessoal de notícia, que eles imprimem uma ideia dolorosa, pensamentos negativos em nós, e muitas vezes nós ficamos passivos, assim, é verdade, é verdade. E o nosso Deus, o que pensa disso tudo? Eu que sei o que é bom para você. Eu que sei os pensamentos. E o Senhor te manda dizer, olha, Senhor, eu não esquadrinho só o pensamento que é seu. Eu esquadrinho todos os pensamentos. Todos. Todos, diga comigo, todos. É preciso você chegar nesse Senhor e fazer como o salmista, Senhor, vamos conversar. Vamos conversar um pouquinho. Hoje, essa noite, sabe quando você vai deitar e põe a tua cabeça no travesseiro, o Senhor sabe quantos pensamentos. A madrugada que a gente ficou acordado, o Senhor sabe quantos pensamentos vieram à nossa mente. A gente orava um pouquinho e pensava em tragédia. Orava um pouquinho e pensava em vitória. Daqui a pouco pensava na tragédia de novo, daqui a pouco pensava na vitória. É uma loucura. É uma loucura, a mente humana, ninguém pode esquadrinhar como o Espírito Santo. Pode ser os cientistas que forem para esquadrinhar a mente, somente o Espírito Santo. Então eu posso falar tudo para Ele. Então eu posso ter Ele como meu amigo. Jesus prometeu que Ele ficaria, o Espírito de Deus ficaria comigo até o dia da igreja ser recolhida. Eu tenho um amigo que pode falar comigo e eu posso falar com ele diariamente. Eu posso confessar tudo ao Espírito Santo. Fica de pé, igreja, e eu quero orar por vocês. Deus viu e Deus observou você desejando morte, pensamentos de morte. Pensamentos de ir embora da sua casa, de abandonar seus filhos, de tirar a sua própria vida, começar em outro lugar. Deus viu. Deus viu. Sobre o teu casamento, sobre tua mãe, sobre teu pai. As revoltas internas, Deus viu. Deus estava observando. O onisciente Deus estava observando. Sabe tudo. Ele é infinito. Ele é infinito. Querido Deus, eu quero te dar graças por essa palavra, Senhor. E quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor, Pai, venha fazer, Pai, essa sondagem em nossa mente, em nossos pensamentos. Vem limpar, Senhor. Vem tirar todo o entulho, Senhor. Vem fazer uma faxina, Senhor. Sabemos que quando o Senhor está nos observando, e essa oração que Davi fez, foi uma oração pedindo santificação, purificação dos seus pensamentos e dos seus atos. Pai, nós queremos pedir isso essa noite, que o Senhor venha, Senhor, esquadrinhar os nossos pensamentos. Vem nos ensinar uma nova forma de pensar. Nos dê fome por Tua palavra, para que possamos nos alimentar dela diariamente. Para que a Tua palavra venha nos dar capacidade de discernir os nossos pensamentos, de discernir o nosso coração, de discernir o que acontece ao nosso redor, como o Senhor faz, Espírito Santo. Sabemos que o Senhor está aqui. E nós queremos pedir no nome de Jesus Cristo, nos capacita e nos liberta de toda prisão na mente. Nos liberta, nos faz existir como cristãos autênticos, Senhor. Capazes de pensar como o Senhor pensa, viver como o Senhor deseja, Senhor.
Pai, não vivemos conforme o sistema deste mundo tenebroso, mas vivemos a Tua palavra, Senhor. Crendo, Senhor, que a nossa vida aqui nesta terra é temporária, Senhor. A nossa casa é eterna e é diante do Senhor que queremos estar, Pai. Nos ajuda a pensar. Nos ajuda a refletir. Põe em ordem o nosso mundo interno, Senhor. Põe em ordem os nossos pensamentos, Pai. Essa mente, Senhor, aonde existem entidades perto dela, meu Deus, se aproveitando dessa mente cansada e doente. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de morte, espírito de suicídio, espíritos que atacam esta mente enfermando, vai embora agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro cura e libertação e paz de espírito sobre a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode falar, mesmo atrás dessa máscara que você está usando aí, o Senhor me sonda. O Senhor sabe os meus pensamentos. Mesmo sabendo, pode falar isso para Ele. Eu vou falar deles para o Senhor. Que Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor?